Assim como a mosca morta faz exalar meu cheiro, o mau cheiro, e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de astutícia. Amém? Glória a Deus. Vou repetir, irmãos. Vocês vão entender esse texto, tá? Tá parecendo que não tem conexão, mas tem. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento ou perfume do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de astutícia. Amém? Deus abençoe, pode se assentar, muito obrigado. E continue aí com a sua Bíblia aberta aí para... Eu acredito assim que você vai ter que, para acompanhar, vai ter que, ou faz anotação aqui com a caneta e alguma coisa, seja muito rápido aí para acompanhar, porque nós vamos ler muita Bíblia hoje, né? Esse texto é preciso a gente embasar na palavra, né? Então é preciso a gente trazer alguns textos para que a gente possa firmar aquilo que nós estamos falando, né? Para que a gente possa embasar aquilo que nós estaremos falando durante esse seminário. É um seminário de a importância da santidade. E eu creio que nós vamos ter várias aulas aqui, vários estudos dentro desse assunto, que, ao meu ver, é um assunto de altíssima relevância, muito importante, porque a santidade, ela é pedida por Deus, né? Se nós formos olhar de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar textos, referências, que Deus pede a santidade. É muito importante isso. Então nós vamos, durante alguns dias aí, falar sobre este assunto, que eu acredito que vai ser muito importante para a gente, para nós, né? Eu sei que você vai aprender muito da palavra do Senhor. Nós vamos ler bastante a Bíblia, certo? Se você quiser, depois eu posso mandar pelo WhatsApp esse estudo aqui com as anotações que nós temos, né? Não do jeito que está aqui, porque aqui está o slide. Eu tenho o estudo feito do jeito que eu vou falar aqui para os irmãos, né? Se vocês quiserem, depois eu posso até mandar. Mas é bom você ir anotando aí algumas referências, anotando alguma coisa que você acha interessante, para depois você meditar aí em casa, tá? Então nós vamos estar aqui entrando na importância da santidade, e eu gostaria de estar trazendo a definição da santidade no dicionário, que diz o seguinte, que a santidade se trata da separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro, mal ou profano, a partir da dedicação de uma vida de devoção e consagração total a Deus. Amém? Vou repetir isso aqui, que é muito interessante esse conceito da santidade. O que é ser santo? O que é a santidade? Não é simplesmente ser separado, é mais do que isso. A santidade trata-se da separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro, mal, profano, a partir da dedicação de uma vida de devoção e consagração total a Deus, total a Deus. Glória a Deus. Esse é o conceito dicionário a respeito da questão da santidade. Santidade. O texto que nós lemos aqui, irmãos, talvez não tem muito a ver, mas tem tudo a ver, porque aqui está falando de algo muito interessante para que nós vamos abordar aqui. Aí está, Eclesiastes está falando a respeito do perfume, né? Esse perfume, ele era um perfume feito à base de óleo, feito à mão, certo? Então era um perfume muito puro. E aí ele está dizendo que esse perfume, sendo puro, feito à base de óleo, feito à mão, ele tem um cheiro muito apurado. Um cheiro muito apurado, vai longe o seu cheiro, não é? Mas se uma mosca, ou um bicho qualquer, uma joaninha, uma Maria fedida, cai dentro desse perfume, ela estraga o perfume. Ela estraga o cheiro desse perfume. O perfume é uma quantidade maior do que aquela joaninha, né? Aquela mosca, digamos assim. Vamos trazer para cá para o contexto nosso.
aquela joaninha que fede bastante. Então, quando ela cai no perfume, o perfume perde o seu cheiro. Então, passa o cheiro mal, não é? Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando da pureza. Ele está falando da integridade. Por exemplo, se um homem viveu a vida toda procurando ser um homem libado, ou a mulher, procurando ser uma pessoa justa, uma pessoa de um caráter puro, uma pessoa de bons exemplos, uma pessoa que todo mundo olha para ela e quer seguir, mas lá num determinado momento da vida dela, ela comete uma pequena falha, essa falha pode ser lembrada por todo o resto da sua vida. Tudo o que ela fez de bom, tudo o que ela operou de grandeza é esquecido. É isso que Salomão está falando. Que o perfume, ele é feito à base de óleo, é um perfume cheiroso. Mas se uma joaninha cair lá dentro, então macula todo aquele cheiro. Não se sente mais o cheiro do perfume, sim, daquela joaninha, vai passar a feder. Ou seja, nós precisamos de proteger a nossa vida, de proteger-nos como um bom perfume para exalar o cheiro de Cristo. Infelizmente, irmãos, é assim que funciona. As pessoas são mais lembradas pelas falhas que elas tiveram do que pelas grandes virtudes que durante toda a vida elas operaram. É disso que Salomão está falando. Então tem tudo a ver sobre o que nós estaremos falando a respeito da santidade, né? Então nós vamos aqui no primeiro ponto aqui. Vamos aqui no primeiro ponto. Nós vamos estar aí usando o slide, né? Os irmãos estejam aí acompanhando os slides, tá? Vamos estar usando os slides em todo o estudo. Vai ficar mais fácil para os irmãos. Clemente de Roma, ele disse uma frase muito interessante. Clemente de Roma foi considerado o primeiro papa aí. Ele é considerado como um dos pais da igreja. Ele diz o seguinte, abre aspas, por sermos, portanto, uma porção santa, tudo devemos fazer de acordo com a santidade. Vou repetir essa frase, é muito forte essa frase dele. Por sermos, portanto, uma porção santa, tudo devemos fazer de acordo com a santidade. Glória a Deus. Vamos para frente então aqui. Vamos entender. Deixa eu ver aqui. Está funcionando. Ah, não está funcionando não, Thalita. Tu vai passar aí para mim, tá? Ah, tá. Está funcionando? Tá, está funcionando. Porque ainda não tinha... Beleza. Então vamos aqui. Fundamentos da santidade. O que é fundamento? O que é fundamento? A base que sustenta qualquer coisa, uma filosofia, um ensino, a base que sustenta a construção. Então, a santidade tem fundamento? Sim, tem, fundamento bíblico profundo. A santidade, ela tem fundamento. Então, nós vamos começar aqui falando sobre a santidade, no primeiro tópico aqui, sobre os fundamentos da santidade ou da santificação. Eu ouvi, irmãos, uma frase, um pastor contando alguma coisa interessante que eu achei a respeito da santidade e da pureza, e aí ele fala sobre a água mineral, que a água mineral ela é pura, né? Por isso ela é mineral. Mas se você colocar 2% de água de esgoto na água mineral, 2% apenas, se você souber que alguém colocou, você não vai tomar. Quem tomaria? Ninguém toma, não é? Ninguém vai tomar essa água. Ela tem 98% de água mineral, mas botaram 2% de água de esgoto, de uma água impura ali no meio dela. Manchou, tirou a pureza, não é? Relacionada à questão da santificação. É importante isso, irmãos. Sabe por que nós deixamos de falar sobre a questão da santificação? Porque por muito tempo a santificação
ela foi falada de uma forma legalista. E o legalismo nos afasta. Aí a gente entra nos extremos. Porque se falou muito da santidade de forma legalista, em que a santificação condenava as pessoas, a falta dela condenava as pessoas, a palavra é essa: olha, se não vai para o inferno, você vai ser destruído, Deus vai te pegar, vai te matar, vai te arrancar a perna, vai te arrancar o braço. Então levava por esse caminho. Aí veio um evangelho que entrou por um outro lado do extremo também, de um extremo grande em que a santificação deixou de ser desejada. Mas a santificação, irmãos, ela não é uma questão de legalismo, ela não é uma questão de como é que eu vou chamar aqui, de religiosidade. A santificação deve ser entendida do pressuposto de nos aproximar de Deus, de nos comunicar com Deus, de trazer mais comunhão entre nós e Deus. Quando o Senhor, Ele veio ao jardim do Éden, quando o homem pecou, Deus não chamou Adão e Eva pelo que ele tinha feito. Deus disse: Adão, aonde tu estás? Ele não chegou e disse: Adão, o que tu fez? Não foi isso que Deus disse. Ele disse: Adão, aonde tu estás? Sabe o que a gente aprende aqui? É que Deus está preocupado em que aonde o pecado vai nos levar, aonde a impureza vai nos levar. E a impureza, ela leva o homem para distante de Deus, para se esconder de Deus. Então Deus não disse: o que tu fez? Não, Ele disse primeiro: aonde tu estás? Porque o caminho da impureza nos separa de Deus, nos distancia de Deus. Sabe o que Deus quer? Não é condenar a gente, impor uma situação que você não consiga e não dá conta. O que Deus quer é que você se esforce para ser santo, porque o que Ele quer é comunhão com você, é comunhão conosco. Quem está entendendo, diga amém. Então o que Deus quer é comunhão com a gente. E o pecado, ele vai afastando a gente de Deus. Adão se afastou por causa do quê? Porque ele pecou. O que Deus quer é comunhão com a gente. Percebe a importância do caminho da santidade? Da pureza? Quem quer pureza quer comunhão com Deus, e Deus quer comunhão com a gente. Ele quer comungar com a gente, o Espírito Santo quer comungar com a gente. Quanto mais nós buscamos a santidade, mais comunhão temos com Deus. Quanto mais afastamos dela, menos comunhão temos com Deus. E não é isso que Deus quer. A pergunta de Deus não é o que você fez, é onde você está. Porque isso importa para Deus. Amém, meu irmão? Então esse é o problema, muitas vezes, da questão da santidade, da santificação, que muitas pessoas estão deixando de falar. É um dos problemas. Então nós vamos aqui no chamado para ser santo. Dentro aqui da introdução do fundamento da santificação, o chamado para ser santo. A Bíblia define o chamado de Deus para o homem como uma convocação a ser e não meramente a fazer. Deus não chama a gente para fazer. Esse aqui é um outro ponto muito interessante. Deus não te chamou para fazer, Ele te chamou para ser. Depois fazer. Primeiro Ele nos chama para ser. Primeiro Ele nos chama para mudar caráter. Primeiro Ele nos chama para ser santo. Primeiro Ele nos chama para ser um servo fiel. Depois disso, aí você entra no segundo ponto, na segunda parte, que é o fazer. E esse é um problema muito grande, irmãos, porque muitas pessoas, por não entender isso, estão tomando um caminho diferente, em que os talentos valem mais do que o caráter. E a Bíblia não ensina que caráter vale menos do que talento. Ela ensina o contrário, ela diz que o caráter vale mais do que o talento. Pessoas muito talentosas, mas sem caráter, vai ficar do lado de fora. Infelizmente. Você percebe o quanto isso é importante? Então, Paulo ele vai dizer aos irmãos de Corinto o seguinte, no capítulo 1, no versículo 1, do 1 ao 2, ele vai dizer o seguinte, olha o que está escrito aí, os irmãos acompanham aí, olha o que ele diz. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser, primeiro ponto, nós somos chamados em primeiro aspecto para ser santo. Nós não somos chamados para fazer, para trabalhar,
Primeiro é para ser santo, ou seja, primeiro é o ser, é o caráter, depois é o ter, é o fazer, aliás. Quando nós somos forjados no caminho da santidade, entendendo que essa formação é necessária de um caráter cristão, parecido com Cristo, quando nós somos fazer, nós estamos basados, estruturados. Sabe qual que é o maior dos pecados, no meu ponto? Isso aqui é um ponto de vista meu, dos pentecostais, é que os pentecostais têm cometido, continuam cometendo um grande erro de não dar importância para o ser, mas para o fazer. Ou seja, se a pessoa ela é dotada de talentos naturais, muitas vezes a gente não quer saber se ela tem um bom caráter, se ela tem um pastor, se ela tem uma igreja em que ela ceia, que ela entrega dízimo, que ela tem a carteira de membro. Se ela é uma pessoa que tem muito talento, então isso é o que importa, porque o talento chama a multidão. E esse é um grande problema que o Senhor Jesus, Ele condena. Nós vamos ver lá na frente, quando o Senhor Jesus ele vai conversar com uma turma de pessoas que estão do lado da fila direita e o outro do lado da fila esquerda. Os que estão do lado esquerdo, ele vai dizer, olha, eu não conheço vocês. Mas eles vão dizer, Senhor, eu fiz milagre no teu nome. Eu operei no teu nome. Eles fizeram. Eles se preocuparam com o fazer, mas não se preocuparam com o caráter cristão. Ele disse, olha, ele vai dizer, olha, aparta de mim, porque vocês praticam iniquidade. Porém, elas têm talentos, elas rebanham multidões. E isso é um grande erro que nós estamos cometendo. Eu falo do pentecostal porque os que mais cometem esse erro são os pentecostais. Que mais cometem esse erro. Porque os pentecostais, infelizmente, não gostam de estudar. Me perdoe. Não gostam de ler. Me perdoe. Então, Paulo está dizendo aqui o seguinte, olha. Continuando o versículo aqui, na continuação do versículo. Chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Então, o primeiro ponto, nós somos chamados para ser santo. O ser vem antes do fazer. Portanto, nós temos que nos preocupar em ser, em santidade, em vida espiritual libada, em comunhão com Deus. Daí, então, nós estaremos usando o talento natural que Deus nos deu e os dons que você adquiriu buscando ao Senhor e Ele te concedeu dons. Aí sim vamos estar no caminho correto, no caminho certo. Veja o quanto é importante essa questão do ser e do fazer. O chamado divino invoca a santidade e nós somos chamados para ser santo. Olha Romanos, ele vai dizer o seguinte, Romanos capítulo 1, versículo 7, olha o que ele diz. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma. Paulo está escrevendo aos irmãos de Roma. Paulo está escrevendo aos irmãos de Roma. Aí ele diz, a todos os amados de Deus, para quem que ele está falando? Para a igreja, para os servos do Senhor. Ele não está falando para os romanos descrentes, os ímpios. Ele está escrevendo para a igreja. Ele está escrevendo para os amados de Deus, para os amigos de Deus. Portanto, amigos são aqueles que fazem a vontade do Senhor, aqueles que servem ao Senhor, são chamados de amigos de Deus. Do contrário, é inimigo, aqueles que não servem ao Senhor. A Bíblia chama de inimigos de Deus. Aí Paulo começa dizendo a todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo está falando do ser, da importância do ser. Nós somos chamados primeiramente para ser santos. E ser santo é um desejo que deve brotar no coração de todos nós. Quando a gente fala de santidade, por causa do que foi ensinado anteriormente no começo a respeito da santidade como um legalismo, a gente pensa que é uma coisa que está fora da realidade. Então eu não vou nem desejar isso porque parece que não tem como. Na verdade, o que Deus quer é que você parte do pressuposto de querer ser santo e se esforçar para isso. E com esse desejo de se esforçar, tendo a ajuda do Espírito Santo,
Isso é um ponto positivo. É um ponto positivo. Porque esse desejo deve brotar no coração de todos aqueles que servem a Deus, quando entende que nós somos chamados para ser diferente, para pregar com a nossa forma de viver, para evangelizar com a nossa forma de vida, não é? De vida mudada, de vida de piedade. Não quer dizer, irmãos, que você vai ser uma pessoa sem defeito. É por isso que muitas pessoas não interessam pela santidade, porque elas pensam, não tem como ser sem defeito. Eu vou buscar a santidade e logo aparece um defeito aqui de mim, na minha mente. Logo eu penso uma besteira. E aí não tem interesse. Mas a grande verdade é que se você tem esse interesse, essa santidade nós vamos ver lá na frente que ela tem progresso. Mais na frente nós vamos estudar sobre essas fases da santidade. Porque primeiro o impacto da santidade na vida da gente é quando a gente aceita Jesus. Quando você aceita Jesus, você se torna santo naquele momento. Se Jesus vier naquele momento que você levantou a mão e fez a sua decisão e confessou a Jesus, você vai para o céu. Ali foi o primeiro ponto. Depois ela vem progressivamente. Nós vamos aprender isso mais na frente. Porque na medida que nós vamos andando nessa caminhada, vamos sujando os pés na poeira. Foi por isso que Jesus deu o exemplo lá do lava-pés, no meu ponto de vista. Porque quando ele chegou para lavar os pés do apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro disse, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. E Jesus disse, olha, eu tenho que lavar seus pés. Pedro disse, o Senhor não vai lavar, sabe por quê? Porque o Senhor não vai lavar. O Senhor não vai lavar meus pés. Jesus disse, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo no meu reino. O que Pedro respondeu? Não lava só os meus pés, mas lava meus pés, lava minhas pernas, me dê logo um banho. Jesus disse, não, só os pés estão sujos, o corpo está limpo. O que Jesus está querendo dizer aí? Eu entendo o seguinte, que nós somos lavados pela palavra, mas na medida que nós estamos caminhando, nós aqui e acolá sujamos os pés nas poeiras. E aí a gente tem que o tempo todo estar lavando esses pés. Somos santificados no nosso corpo, mas na medida que vamos caminhando, às vezes sujamos com a poeira aqui ou acolá, pensa uma coisa, fala outra, olha para uma coisa. E aí é nesse sentido que eu vejo Jesus lavando os pés dos discípulos ali. Nós somos santificados quando nós aceitamos ao Senhor, mas na medida que vamos caminhando, servindo a Deus, se a gente não tiver cuidado, a gente vai se maculando até ficar distante de Deus, e Deus está te procurando. Aonde você está, não é o que você fez, é onde você está, porque o que Ele quer com a gente é ter comunhão, é ter aquela, sabe, é a gente sentir o que Ele sente. E como é que isso acontece? Santidade, né? Se preocupando com a santificação, com a pureza. Glória a Deus. Então vamos para frente aqui. Como declarou, isso não está ruim, viu? Tira um pouco só um pouco aqui do que está dando microfone, porque está alto aqui o retorno, por favor. Como declarou o pregador e escritor Dr. John Blechard, moralmente, abre aspas, moralmente o cristão é chamado para a santidade. Preste atenção, moralmente o cristão, moralmente o cristão é chamado para a santidade. Dinamicamente, serviço, talentos, dinamicamente ele é chamado para o serviço. Nós não podemos pular essas etapas. Por que que hoje nós estamos sofrendo muito, eu falo como pastor, com muitas dificuldades, com muitos que andam por aí, dizendo profetas, mensageiros, dizendo que são pessoas que estão fazendo a obra do Senhor? Por que estamos sofrendo muito com muitas coisas que se vê? Porque não obedeceram esse critério. Muitas pessoas vêm com talentos lá do mundo, elas aceitam a Jesus, logo elas estão gravando o CD, logo elas estão gravando, fazendo um esboço, e logo elas estão com a pasta por aí pregando, falando de teologia sistemática,
E aí isso é muito perigoso, porque essa pessoa, ela não teve estrutura ainda. É preciso passar pelo processo. Primeiro é o ser. Ela veio com dons naturais. Por exemplo, a pessoa que é cantora, que toca, quando ela vem para a igreja, ela vem com esse dom, com esse talento, aliás. Então, se ela cantava bem lá no mundo, ela vai cantar bem aqui também. Se essa pessoa não tiver cuidado e for instruída, logo, logo ela quer partir para o estrelismo. E aí ela não passou pela etapa, quando ela tiver uma decepção lá na frente, ela cai. Ela não consegue sustentar, porque ela não tem caráter libado, ela não tem estrutura, ela não tem base. Se uma construção como essa aqui não tiver base, a hora que vier um vento, ela cai. Por isso é importante esse processo. Não pode fugir a etapa. Tá certo? Não pode fugir a etapa. Tá? Se fugir essas etapas, isso pode trazer prejuízo para a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Então, achei interessante essa frase do doutor John. Moralmente, o cristão é chamado para a santidade. Então, no caráter moral, nós somos chamados para ser santo, para criar um caráter cristão, um caráter de Cristo, uma base, expressar Cristo através do nosso modo de viver. Depois o serviço. E muitos estão trocando. A Rebeca falou aqui um domingo sobre ativismo religioso. Irmãos, é claro que nós, como pessoas dotadas de intelecto, de criatividades, nós podemos ser criativos em muitas coisas e, através da nossa criação, atrair milhões e milhões e multidão de pessoas. Isso é o nosso trabalho, digamos assim, o nosso trabalho, o nosso talento, e rebanhar milhões de pessoas. Só que isso não é mais importante do que a questão do ser, da estrutura como um caráter cristão, como a vida libada de Cristo. E aí a gente se preocupa muito com a questão do externo, do fazer, sem qualidade, sem espiritualidade, sem poder de Deus. Porque, irmão, você pode ter certeza que por mais intelectual seja, por mais entendido que seja, por mais sábio que seja, inteligente que seja, você pode convencer as pessoas pela sua inteligência, as pessoas podem sair encabuladas com o seu conhecimento, mas mudança na vida dela tem que ter poder de Deus, senão não tem mudança. Estamos preocupados com isso, com ativismo, com atividade, estamos deixando para trás a questão mais essencial, que é a questão de um caráter, de uma vida com Deus, de uma comunhão, de uma aproximação com o Senhor. Estamos vivendo uma época em que as pessoas têm muito talento, mas muito pouco de caráter com Cristo, de vida com Deus, muito pouco de presença de Deus. Isso é muito perigoso. Por isso é importante a questão da santidade, porque santidade é aproximar de Deus, é comunhão com Deus. Nós devemos desejar ter comunhão com o Senhor, mais próximo do Senhor a cada dia. Amém, meus irmãos? Até aí está tudo bem? Glória a Deus. Então nós vamos aqui para o ponto 1, projeto. Não passou. Aí. Projeto divino. A palavra de Deus nos exorta a uma vida diferente daquela que tínhamos antes da conversão. A palavra, ela nos exorta a ter uma vida diferente. A pessoa pode vir como ela está? Pode vir. A pessoa pode vir, se ela tiver bêbada, ela pode vir. Se ela tiver drogada, ela pode vir. Se ela tiver uma vida promíscua, ela pode vir. Se é um homossexual, ele pode vir. Né? Qualquer pessoa de qualquer área do LGBT, ela pode vir. Qualquer pessoa pode vir para Cristo. É o que a palavra de Deus vai falar aqui. Qualquer pessoa pode vir para Jesus. Não importa a vida que ela leva. Ela pode vir para Jesus. Mas a Bíblia está propondo mudanças. Que a partir do momento que ela vem para Cristo,
a palavra de Deus vai sendo ensinada, o Espírito do Senhor passa a morar na gente e a gente é trabalhado esse caráter e levado à mudança de comportamento. Então nós não podemos estar aqui servindo a Deus com aqueles comportamentos velhos. Quem está entendendo, diga amém. Não podemos servir a Deus com os comportamentos antigos. É isso que nós vamos falar aqui agora, nesse projeto divino. 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 14, ele vai dizer o seguinte, olha lá, do 14 ao 16, olha o que ele vai dizer. Como filhos da obediência, olha, já começa, como filhos da obediência. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, quando você não tem entendimento, aquelas paixões, o que ele está falando? O que é paixões aqui? São aqueles desejos descontrolados que a gente tinha. Quando Paulo escreve ao jovem Timóteo, ele fala, olha, se abstém dos desejos da mocidade. Por quê? Ele está condenando o jovem? Não, ele está dizendo que quando a gente é mais novo, esses desejos afloram mais. A gente é mais quente em tudo. A gente deseja as coisas em todos os aspectos com mais potência, não é? Então, esses desejos que nós tínhamos antes de conhecermos a Jesus, nós precisamos, é o que ele está dizendo, nós precisamos deixar ele de lado e nos amoldar a Jesus. Jesus é o nosso molde. Jesus é o nosso molde. Ele diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, não se amolde a isso, a forma que vivíamos. Nós temos que sair desse molde e nos amoldar a Cristo. A palavra do Senhor, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. Não é verdade? Quer dizer que você, então, quando aceitou Jesus, mudou tudo, é radical? Não, isso não acontece. Nós vamos ver na santificação progressiva depois, nos passos da santificação. No outro dia, nós vamos ver sobre isso, de forma muito profunda. Então, é paulatinamente. Então, a gente tem que se amoldar, ou se adequar a Jesus. Não é que Ele seja adequado a nós, se adeque a nós. Não é que o Evangelho ele tem que se adequar a nós. Não, queridos irmãos. Está errado esse tipo de interpretação, de pensamento, que se vê muito por aí. É nós que temos que nos adequar, nos amoldar a esse Evangelho, nos amoldar a Cristo, querendo e desejando ser igual a Cristo. Às vezes nós olhamos, mas o padrão de ser como Cristo é quase inconcebível. Acontece, querido irmão e querida irmã, que você tem a presença de Deus através do Santo Espírito que mora em você, santo. Diga glória a Deus por isso. Você é templo do Espírito Santo. Ele mora em você para te ajudar, para nos ajudar. Agora, você precisa trabalhar com a parceria com Ele. Ele não vai fazer tudo por você. Ele quer que você faça a sua parte. Mas se você conta com a ajuda dEle, Ele conta com a sua parte. Nessa parceria com o Espírito Santo, nas minhas orações, eu sempre oro, quando eu estou fazendo oração de apropriação da palavra, fazendo compromisso com o que a palavra diz, quando eu leio e digo, Senhor, eu faço compromisso com essa palavra, eu quero cumprir essa palavra no meu coração e quero andar em conformidade com ela, mas eu peço ao Senhor que me dê ajuda do Teu Espírito para que eu possa conseguir fazer, porque sem a ajuda do Teu Espírito eu não vou a lugar nenhum. Oração com confissão da palavra. Eu oro lendo a palavra e confesso aquela verdade e faço compromisso, mas eu peço a ajuda do Espírito Santo. Por quê? Porque se nós não tivermos e contarmos com a ajuda do Espírito Santo, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Portanto, meu querido e minha querida, você pode sim, se você quer trabalhar com essa parceria, o Espírito Santo está pronto para te ajudar a glorificar o nome de Deus na tua vida. Amém? Glória a Deus. Então a palavra de Deus nos exorta que é uma vida diferente, que nós devemos ter uma vida diferente daquelas que tínhamos antes, de acordo com o que nós lemos aqui. Então hoje nós temos que professar essa vida diferente, pedimos ajuda. O que tem te trazido dificuldade para você com relação à sua vida cristã, à sua vida de santidade? Pede ajuda ao Espírito Santo, não é verdade? Pede ajuda ao Senhor.
Não se afaste, como diz assim, eu não dou conta mesmo. Eu já me sujei, eu vou acabar de me sujar mais. Não, filho. Deus não está te procurando o que você fez, Ele está procurando onde você está. O que Ele quer é comunhão contigo, entende? Então você não vai conseguir sozinho, mas com a ajuda do Espírito Santo, isso é possível. Amém? Falta 5 minutos. Isso é possível com a ajuda do Espírito Santo. Ok? Vamos para frente aqui. Assim como o pecado é uma questão de natureza, ó. Eita, mas está ruim isso aqui. Assim como o pecado é uma questão de natureza, o que é essa natureza que a Bíblia está falando aqui? Aquilo que é natural de nós. A natureza caída. Adão, quando peca, ele passa no DNA de todo o resto da humanidade a mácula, o pecado. É dessa natureza caída que ele está falando aqui. O homem fora de Deus, ele é um monstro. Eu digo ele é um monstro quando ele vai se aprofundando nas coisas do pecado. Ele vai chegar a cometer coisas das quais ele vai dizer, gente, como que eu fiz isso? Por causa do quê? Dessa natureza. Essa natureza está em nós, intrínseca, ela é natural, não precisa você se esforçar, que ela está lá. A gente tem que se esforçar contra ela. Por isso que a Bíblia fala que nós somos feitos de novo. Nós nascemos de novo. Quando ela fala que nós nascemos de novo, é que tudo se fez novo na tua vida e na minha. Agora essa natureza que nós tínhamos antes, ela agora é suplantada, é dominada pela natureza de Cristo. Porque agora nós não somos filhos de Adão, nós somos filhos de Deus. Aleluia. A velha natureza ficou para trás. Ela está lá enterrada. Se não tiver cuidado, ela volta. Mas ela está lá. Enquanto você tiver a natureza de Cristo, porque agora você é nova criatura, tudo se fez novo na tua vida, agora você pode. Diga assim, agora eu posso, em nome de Jesus. Você pode, em nome do Senhor Jesus. Porque Ele te ajuda. Amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 2, e o versículo de número, vamos aqui para Efésios capítulo 2, e o versículo 3, olha o que Paulo escreve aos irmãos de Éfeso, interessante essa passagem. Entre os quais também todos nós andamos outrora, ou seja, outrora é antes. Nós andávamos antes, ele está falando antes, a nossa forma de viver antes. Segundo, que forma que a gente vivia antes? Segundo as inclinações da nossa carne. Essa é a natureza velha, natural, é nossa carne. E aí a Bíblia vai dizer que as obras da carne é tudo que não presta. As obras da carne é vingança, as obras da carne é porfia, as obras da carne é partidarismo, as obras da carne é revolta, as obras da carne é concupiscência, as obras da carne nos torna inimigas de Deus. Então as obras da carne é tudo que não presta, tudo de ruim, tudo que nos afasta de Deus. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos é que essas obras da carne tem que deixar para lá. Tem que deixar para lá, porque esse negócio só nos separa de Deus, nos distancia do Senhor. Aí ele continua aqui, vamos lá. Fazendo a vontade da carne e todos os pensamentos. E éramos por natureza, era natural, do nosso natural, da nossa natureza, filhos da ira, como também os demais. Éramos filhos da ira. Por que éramos filhos da ira? Porque a gente andava de acordo com a nossa carne. Mas agora nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do seu amor. Nós somos filhos do seu amor. Ele nos tirou das trevas, do lamaçal, de lama, da escuridão tenebrosa, e nos transportou, ou seja, Ele nos arrebatou de lá para um outro reino, saindo do reino físico para um reino espiritual, um reino invisível, o reino do seu amor, o reino de luz. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então você foi transformado, agora você é diferente. Então, como uma pessoa diferente, não pode operar as obras antigas. Aqui acolá, se a gente tiver cuidado, o homem velho quer aparecer. É ou não é verdade? Então a gente tem que pisar nele o tempo todo. Não tem esse negócio de você falar assim, não, eu vou jejuar 40 dias e depois de 40 dias está tudo ok. Negativo, filho. E até enquanto você está jejuando, o pau está quebrando. A dificuldade está vindo. Até enquanto você está jejuando. Está certo?
Aí você jejuou e parou e falou, agora eu estou livre, agora eu estou beleza. Negativo. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais o diabo se aproxima de você. Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais o diabo perde poder sobre você. Então ele se aproxima mais de você. Para quê? Para te azucrinar, para te tirar do propósito, para te tirar do propósito de Deus. Porque se você tem comunhão com Deus, aí você faz o mundo virar, sabe, irmãos, virar o reino de Deus. Uma pessoa usada por Deus, cheia do Espírito Santo, ela muda uma igreja, ela muda um setor, uma só, cheia do poder de Deus, do Espírito Santo. Então o diabo tem medo disso. Aí ele vai tentar atrapalhar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então vamos para frente aqui, para a gente já terminar. Depois do novo nascimento, quando participamos da natureza divina, 1 Pedro capítulo 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, ele vai dizer o seguinte. Pulou 2. Thalita, eu acho que tu vai me ajudar aí, porque esse coisa aqui não está prestando não, minha filha. Não está muito bom não. Me ajuda aí, minha filha. 1 Pedro 1, 4. 2 Pedro 1, 4, aliás. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Qual que era a nossa natureza? Qual que era o nosso natural? A nossa natureza era o quê? Carne. A natureza caída. A natureza que pende para o lado errado. A natureza que pende para o lado errado, para o lado de distanciar de Deus, do pecado. E agora nós recebemos a natureza de Cristo. Glorifica a Deus por isso, querido irmão, porque você tem a natureza de Deus. Sabe por que quando a gente faz alguma coisa que entristece o Espírito Santo, a gente fica ruim? A gente percebe que errou? A gente percebe que pecou? A gente percebe que fez algo que entristeceu a gente? Na verdade, é o Espírito de Deus que está triste em você. Por quê? Porque agora a sua natureza não é a natureza pecaminosa, é a natureza de Deus. Percebe por que quando a gente estava no mundo, com o velho homem, a gente fazia de tudo de errado e não sentia nada? Você só sentiu o que era errado de acordo com o conceito da sociedade. Se ela dissesse que era errado, você sentia que aquilo era uma infração, como um roubo ou coisas assim. Mas outras coisas não. Mas agora a gente sente. Por quê? Porque agora você, querido, você, querida, tem a natureza de Deus. É o que o apóstolo está dizendo, o apóstolo Pedro. Agora nós temos a natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Glória a Deus. Por que você consegue ser santo? Porque, primeiro, você tem a natureza divina. Segundo, tendo a natureza divina, Deus nos livra das paixões mundanas. Isso não quer dizer que vivendo dentro do mundo, a gente não tem que estar o tempo todo se policiando e vigiando e buscando comunhão com Deus. Por isso que a santidade ela é importante para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então vamos para frente aqui. Já terminando aqui, já para finalizar. Não vai dar nem para falar tudo aqui, irmãos. Já passou o tempo aí? Deu os 40? Nós vamos parar aqui no tópico 2 aqui. Como que nós podemos alcançar essa vida santa? O apóstolo Pedro, no capítulo 1, do verso 3 ao 4 da segunda epístola ainda, ele vai falar a respeito disso. Olha o que ele diz. Muda aí, Thalitinha, por gentileza. Como alcançar essa vida santa? Olha o que ele diz. Visto como, pelo seu divino poder, preste atenção nisso aqui. Como que nós alcançamos essa vida que, quando nós falamos sobre santidade, ser como Cristo, a gente já pensa em como? Isso é impossível. Porque a gente pensa já na totalidade dessa santidade. Nós não vamos chegar lá enquanto estivermos aqui. Nós vamos falar até na santidade final, que vai ser o último estudo que nós vamos dar. A santidade total. Mas nós devemos trabalhar para isso. Então ele pega e apresenta aqui, Pedro apresenta aqui aos seus leitores, aos seus contemporâneos, ele apresenta aqui como que nós chegamos lá. Como que nós conseguimos? Visto como pelo seu divino poder, olha, pelo divino poder de Deus. É pelo poder de Deus, irmãos. Por isso nós precisamos buscar o Espírito Santo.
Nós devemos buscar o Espírito Santo porque o Espírito Santo é Deus em nós. Deus, ele não mora em nós como a primeira pessoa da Trindade, não. Nós não vamos dar conta disso. Ele, de uma certa forma poderosa, milagrosa, ele mandou o seu Espírito, que é o representante dele em nós. Por exemplo, irmãos, quando você pensa alguma coisa, o seu Espírito sabe o que você pensou. Eu não consigo saber o que você está pensando, mas o seu Espírito prescruta, o seu Espírito sabe. O Espírito de Deus é a mente de Deus, e não tudo que Deus pensa, o Espírito Santo sabe, e ele nos revela de acordo com a necessidade. Então o Espírito Santo é Deus em nós devemos buscar, desejar o Espírito Santo, porque ele é Deus também. É ele que nos comunica com Deus, ele que faz a gente sentir o que Deus sente, o que Deus pensa, e é para você saber, o Espírito Santo é que te revela. Por isso nós devemos buscar o Espírito Santo ardentemente. O crente tem que se embriagar do Espírito Santo. Precisa se embriagar do Espírito Santo. Se tem uma coisa que não tem medida, é buscar o Espírito Santo. Qualquer outra coisa tem medida. Por exemplo, a glutonaria tem medida para ela. O glutão é tudo aquilo que é fora da medida, que é demais, que passa da medida. Mas em Deus não, no Espírito Santo não. Você pode buscar até se embriagar, derramar, ficar bêbado do poder de Deus. É sem medida, deve buscar o Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. Aí ele vai dizer o seguinte: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Tudo que nós precisamos para ter uma vida de piedade, de pureza, de exemplo, de vida com Cristo, Deus deu para nós. Deus deu para nós. Então cabe a mim e a você se esforçar para isso, querido. Se dedicar nisso. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que elas vos torneis coparticipante da natureza divina, livrando-vos. Diga assim: eu sou. Pode falar sem medo, porque a palavra de Deus nos garante. Diga: eu sou coparticipante da natureza divina. E a natureza divina é essa: sede santo porque eu sou. Você tem essa autoridade de Deus porque Ele te deu. Ele nos outorgou, viu? Ele liberou isso para nós. Nós podemos sim ser participante da natureza divina de Deus, livrando-nos o quê? Do velho homem, da velha natureza. Amém, meus queridos? Então nós vamos ficar por aqui, porque não vai dar tempo para a gente continuar aqui. Na próxima a gente continua e já passa para outro estudo. Porque essa parte aqui do ser versus fazer, nós vamos aprofundar mais ainda. Consideramos que aqui nós fizemos apenas uma introdução. Nós vamos aprofundar mais ainda sobre essa questão do ser versus fazer. Isso é muito interessante, muito importante, irmãos. Principalmente para os dias de hoje que estamos vivendo. Os valores que muitas vezes nós estamos mudando, trocando. Amém, meus irmãos? É bom ou não é você ter pessoas de muito talento com você? É maravilhoso. Pessoas talentosas. É muito bom. Pessoas que você coloca qualquer coisa na mão dela, ela desenvolve, ela faz. Isso é ótimo demais. Em qualquer lugar. Empresa, em qualquer lugar. Mas é muito melhor quando essa pessoa de muito talento, ela tem um caráter libado. Porque, irmãos, eu conheço pessoas que são pessoas tão talentosas, mas quando você aproxima, meu Deus do céu, um dia um um cantor, me perguntou: rapaz, por que Deus usa uma pessoa? Aí contou a história de uma pessoa que estava no hotel com ela, que quando ela orava, Deus curava, Deus fazia milagre através dessa pessoa. Mas lá no hotel, ele escandalizou, e para essa pessoa que me disse escandalizar, tem que ser coisa terrível, irmão, porque é muito, mente assim, muito, sabe, aberta. Ele ficou escandalizado com o comportamento daquele pastor naquele hotel.
Eu não vou entrar em detalhe para você não escandalizar, mas é coisa que escandaliza qualquer pessoa. E me perguntou, por quê? Que deu... Aí na hora da pregação, quando ele chama, o povo é curado e coisa acontece, milagre acontece. Fala disso aqui, ó. Talentos, mas sem caráter. Sem santidade. Sem compromisso. Por isso muitos vão ouvir, não vos conheço, curei no teu nome, fiz milagre no teu nome. Hã? Por causa do nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então nós não devemos dar valor, mais valor a talentos do que caráter, não, irmãos. O caráter é muito mais valorizado do que os talentos. Pense nisso, porque isso é muito importante. A Bíblia nos ensina assim. A pessoa pode não ter quase que talentos nenhum, porque todo mundo tem alguma coisa, mas assim, para chamar a atenção. Mas se ela tem caráter, isso vale, tem que ser valorizado. Valorize isso, querido irmão. Nós temos um defeito de valorizar as pessoas pela eloquência que ela tem, pelos talentos que ela tem, e passa por cima de pessoas que às vezes não tem nada daquilo, mas que é uma pessoa libada, de caráter, honesta, que você pode confiar, que tem palavra. E a gente muda os valores. Amém? Fica de pé nesse momento, irmãos queridos. Nós vamos ouvir um louvor aqui com a cantora Rebeca. E nós vamos adorar o Senhor. E nesse louvor que a Rebeca vai cantar, eu quero te pedir para você tirar um momento assim de adoração ao Senhor. Dentro do que você ouviu aqui, que você possa pedir ao Senhor dentro do que você ouviu, de acordo com aquilo que o Senhor tocou no seu coração, que precisa melhorar, que precisa mudar, o que você estava pensando, porque enquanto eu estava falando, muita coisa passou na sua cabeça, eu sei disso, muita coisa passou na sua mente, de acordo com o que nós fomos aprendendo aqui, lendo a palavra, né? Você vai então pedir ao Senhor, no momento que ela estará louvando a Deus aqui, e vai estar adorando ao Senhor junto aqui. Glória a Deus. Amém. Adorador é tudo que eu sou. Adorador. Glória a Deus. Se Deus me formou. Então feche os seus olhos e fala com o Senhor aí. Conversa com Ele. Conversa franca, né? De filho para pai. De um coração. Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar, Aleluia, glória a Deus. no mais profundo mar, deixa Deus fluir em você, no seu coração. Deixa Deus fluir em você que está aí assistindo, querido irmão. Tira esse período aí para você estar como a igreja está aqui, na frente da sua televisão, concentrado. Feche os seus olhos, faça uma oração de fé com Deus. Abre o seu coração para o Senhor aí agora. Tu és o Deus que me vê. Deus, antes de saber o que você fez, Ele quer saber onde você está. Porque Ele está querendo comunhão com você, comunhão conosco. Glória a Deus. Uma coisa eu sei, por toda a minha vida te adoro. Oh, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Te adoramos, oh Pai, te adoramos, soberano. Que a tua mão esteja estendida sobre a vida dos teus filhos. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre a vida da tua igreja, Pai. Abençoe, Senhor, o teu povo nesta noite. Abençoe a tua igreja, Pai Santo, nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Pai, produzir no nosso coração força e graça. Em nome de Jesus. Nos coloca, Senhor, meu Deus, o sentido, Senhor. Esse sentido real no nosso coração, da importância de ser santo, da importância da santidade, Pai Santo. Soberano Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te rogamos, Pai Santo. Graças a Deus, graças nós te damos, Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo esteja agindo.
Espírito de Deus esteja agindo. Espírito de Deus esteja agindo. Em nome de Jesus. Espírito opressor, eu te repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Senhor, lá na casa do teu servo, toca lá agora. Libera mais força, libera mais poder, mais unção. Cura, força, Pai Santo, em nome de Jesus. Renovo espiritual em nome de Jesus. Aqueles que estão em casa, seja curado, seja liberto, em nome de Jesus. Espírito imundo, eu te neutralizo aí agora, em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai, obrigado, meu Deus. Obrigado, soberano, dai-nos força. Fortaleça a tua igreja, fortaleça o teu povo. Oh, Senhor, desperta no nosso coração desejo ardente a te adorar, Pai Santo. Desperta no nosso coração desejo ardente do caminho da santidade, Pai. De querer comunhão com o Senhor, meu Deus. Desperta no nosso coração, Pai Santo, em nome de Jesus. Fortaleça os nossos corações em nome de Jesus. Oh, soberano, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus, aleluias. Em nome de Jesus. Alice Melo.